Muito bom dia, meus amados irmãos. Que seja um dia produtivo e abençoado na presença do nosso Deus e que a graça, a paz, o amor do nosso Senhor Jesus Cristo seja a nossa força para as diversidades deste dia. Amados, vamos abrir a palavra de Deus em Romanos 5, versículos 1 e 2, que diz assim: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Que Deus nos abençoe, no nome santo do Senhor Jesus. Vamos orar. Deus, que privilégio de sermos agraciados com mais um dia de vida, dia este que queremos consagrá-lo a Ti. Obrigado, Pai, porque o Senhor cuidou de nós enquanto repousávamos e preparou tudo para nossas necessidades deste dia. Senhor, ajuda-nos a viver esse dia para a glória do Senhor. Ajuda-nos em nossas limitações, em nossas fraquezas, pois carecemos de Ti. Necessitamos da Tua presença em nosso dia a dia. Aumente a nossa fé em Ti cada vez mais e abençoe todos os ouvintes do Manhã com Deus. No nome santo do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Da fundação do mundo, nosso Deus.
dia a todos os ouvintes desta manhã, desse dia abençoado e maravilhoso que o Senhor nos dá. Espero que todos estejam em paz, estejam confiantes, estejam motivados a cada dia mais viver para a honra e glória do Senhor. Nós não nascemos e não vivemos para nós mesmos. Nós temos um propósito muito maior nessa vida. Que cada um de nós esteja com esse intuito de glorificar o nome do Senhor. Através dos nossos trabalhos diários, através dos nossos afazeres, por mais simples que sejam, nós possamos estar dedicando ao Senhor. A nossa vida, o nosso pensar, o nosso agir, o nosso caminhar, esteja sempre do lado do Senhor. Eu quero compartilhar alguns versículos com os irmãos lá de Hebreus 11, falando da descrição da fé e também dos exemplos de fé que a Bíblia nos traz como modelo, como exemplo, e que nós possamos estar refletindo brevemente nesse texto. Fala assim o versículo 1, Hebreus 11. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Que Deus assim abençoe essa palavra. A gente não vai ler o restante do capítulo porque ele é extenso, tem 40 versículos e não é o objetivo ler a narrativa, mas os irmãos podem ler em casa. Quando nós olhamos no capítulo 11, nós encontramos essa lista grande de pessoas que estavam envolvidos muitos em tragédias que ocorreram no passado com nossos irmãos. A narrativa fala que alguns foram torturados, alguns foram presos, foram apedrejados, até casos de serrados ao meio. Sabemos que alguns foram mortos ao fio da espada. Eles são descritos como peregrinos, como afligidos, como maltratados. Eles permaneceram firmes em sua fé, alguns, e a grande maioria, até a morte, e sem receber a explicação por que isso estava acontecendo. Eles passaram por momentos difíceis. Com certeza tiveram bons momentos nessa vida, experimentaram coisas boas, mas em muitos casos, em muitos sentidos, foram torturados, foram maltratados por causa da sua fé. Como que a gente equaciona essa situações do passado com situações semelhantes nos nossos dias, no nosso século? O objetivo não é trazer medo, ansiedade ou tristeza ao seu coração, aquele que está nos ouvindo. Porém, é imprevisível que pode, tanto para mim como para você, ocorrer alguma situação difícil ou até catastrófica na nossa vida. O imprevisível é extremamente doloroso e ninguém está isento de que pode acontecer ou de que o imprevisível venha sobre nossas vidas. Ninguém está livre, por exemplo, de um súbito ataque cardíaco, a perda de um ente querido, ou sofreu se envolver num acidente, ou aqueles que são casados por um divórcio traumático, ou pela perda de um emprego, ou por uma doença incurável. Todos nós estamos sujeitos a essas coisas no nosso dia a dia. Nós não estamos livres de guerras, nós não estamos livres dos malfeitores. Nós estamos nesse mundo caminhando e esse mundo está muito difícil, está beirando ao caos social, ao caos ético, ao caos moral. E dentro desse mundo existem pessoas que pregam que Deus só traz ou só dá felicidade para aqueles que estão seguindo, e esse Deus que é tão bom, nessa visão, ele basta aceitar Jesus que ele vai tirar toda a dor. Mas não é assim. Não é assim, porque quando a gente olha para essa enorme fila dos heróis da fé, dos mártires da igreja que sofreram e deram suas vidas por causa de Cristo, nós
percebemos que não é assim. E a gente também sabe que ninguém gosta de sofrer. Eu não gosto de sofrer, tenho certeza que você também não. E os heróis da fé também não tinham. Mas o sofrimento tem seu lugar nessa vida. Os graus de intensidade, a duração, eles variam de pessoa para pessoa. É Deus quem decide. A gente não entende por que algumas pessoas talvez sejam mais premiadas nesse sentido do que outras. Um dia, nem que seja na eternidade, talvez a gente possa entender esse porquê, mas não é certeza que nós vamos ter todas essas respostas. Por outro lado, nós não podemos cair no extremo do fatalismo. Nós devemos estar constantemente avaliando as nossas vidas, avaliando a nossa situação, olhando para o que está acontecendo conosco e, na maioria das vezes, nós devemos confessar os nossos pecados e procurar mudar a nossa vida, andar em integridade diante de Deus. Nós devemos estar com a nossa consciência sistematicamente lavada e em dia. Nós devemos entender que nós temos que estar com uma consciência reta, um caminhar mais alto diante das armadilhas que o inimigo e muitas vezes a nossa própria vida pecaminosa, a nossa própria natureza pecaminosa nos enredam para fazer. Quando alguém como os amigos de Jó nos apontarem o dedo, atribuindo talvez uma dificuldade, uma luta, a consequência do pecado, a nossa consciência deve estar limpa diante de Deus e dos homens. Nós devemos ter consciência que nós estamos caminhando com o Senhor e isso vai nos trazer segurança e isso com certeza vai nos trazer alívio. Nós nunca vamos ser perfeitos nessa vida, nós nunca vamos atender a todas as expectativas de todas as pessoas. Isso é ilusão, a gente não deve buscar isso. Nós devemos buscar primeiramente atender um relacionamento correto com Deus. As pessoas vão nos julgar, as pessoas vão, na maioria das vezes, apontar o dedo para nós e vão nos acusar. Mas a gente tem que entender que, primeiramente, a gente tem que agradar a Deus. Nós devemos entender que também que o sofrimento, ele inicialmente, ele causa um choque tão forte que muitas vezes nós temos a tendência de nos culpar, de recusar a realidade, de exigir uma explicação do ocorrido. Nós gostamos de que as pessoas ou a vida nos dê explicação, mas muitas vezes o que devemos fazer certamente é aceitar que estamos vivendo em um mundo corrupto, um mundo cruel, um mundo que tem as suas dificuldades, tem as suas provações e interessante que a Bíblia fala no final do versículo do capítulo 11, falando dessas pessoas, desses homens que eles andavam peregrinos, eles andavam vestidos de pele de ovelhas, de cabras, eles eram necessitados, eles eram afligidos, mas também fala no versículo 38 que eles eram homens, mas isso da maneira geral, dos quais o mundo não era digno. O mundo não era digno. Eles eram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. E fala que todos eles obtiveram bom testemunho de sua fé e não obtiveram, contudo, a concretização da promessa nessa vida. Nós devemos entender que nem tudo que nós esperamos, todas as nossas expectativas com respeito às coisas que nós esperamos viver ou as coisas que a gente espera acontecer vão se realizar. Mas isso não quer dizer que Deus não está olhando para nós, Deus não está acompanhando as nossas vidas. Nós não tira a necessidade que nós devemos sempre correr para Deus e para debaixo da proteção de Deus. Nós devemos entender também que nós não devemos estar sempre alucinados ou naquela busca incessante por bênçãos, porque nem tudo que a pessoa precisa nessa vida muitas vezes é bênção, muitas vezes é disciplina também, é correção, é trato. Nós não devemos ficar questionando a bondade do Senhor quando as coisas não vêm ou não estamos tão bem. Nós devemos procurar uma vida que seja melhor possível, da forma que mais
agrade a Deus desfrutando de tudo aquilo que Ele nos dá. Nós não devemos viver sofrendo por aquilo que ainda nós não temos. Lá em Jeremias 29:11 fala, porque sou eu que te conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhe causar danos, planos de dar-lhe esperança e um futuro. Que a nossa esperança esteja confiada, esteja depositada nas promessas do Senhor. Só assim nós vamos ter um futuro melhor, nós vamos ter um futuro mais tranquilo, um futuro mais de paz na presença do Senhor. Que Deus assim nos abençoe, nos guarde e nos dê um dia de paz na sua presença. Amém e amém. Sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me e amarra-me a ti. Obrigado, Senhor. Tu és soberano, Jesus. Todos juntos. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me e amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo, ó Deus. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Oremos, meus irmãos. Obrigado, Pai, por estes breves momentos de comunhão com o Senhor e os irmãos, e que a nossa fé, que procede de Ti, seja o nosso alimento dia a dia, e que o Espírito Santo do Senhor aplique a mensagem em nossos corações. No nome santo e poderoso do Senhor Jesus, o nosso Salvador, é que nós oramos e agradecemos a Ti. Amém, amém e amém.